Você realmente quer ser santo? Você quer realmente conhecer profundamente a glória de Deus? Sim? Então fique até o final do vídeo que eu vou te mostrar que Deus tem interesse que você tenha o seu coração completamente purificado. Olá, meu povo! Quem fala é Rodolfo Faria em mais um vídeo da nossa série Desvendando os Artigos de Fé da Igreja do Nazareno. E hoje nós vamos para o segundo vídeo relacionado ao 10º artigo de fé. Pois é, santidade cristã e inteira santificação. Então aproveite você que tá aí, meu querido. Ainda não se inscreveu no canal? Tá de brincadeira, né, rapaz? Se inscreva aí, ou moças, por favor. Se inscreva, ative todas as notificações para você imediatamente receber e ser abençoado por essa palavra de poder. Também já pega o dedão aí, coloca o like. Se não gostar, dá dislike, por favor. Comente, meu querido, se engaje no conteúdo, tá joia, meu irmão? E agora, nesse vídeo, finalmente, nós vamos falar sobre este artigo. O que está escrito no manual, o que está expresso, quais são as ponderações que nós devemos ter, quais são as divergências que existem sobre este assunto extremamente importante para a denominação da Igreja do Nazareno e para igrejas do movimento de santidade, tá? Então, você ficar até o final, você vai entender. E, por favor, se você for entrevistado, né, numa sabatina para uma licença ministerial, como também para a sua ordenação, você fique ligado, porque esse é o artigo de fé mais importante de todos, acredite em mim. Em primeiro lugar, a santificação, ela é uma obra divina, ou obras de Deus. Não é do homem, não é pelo seu esforço, não é. Eu tô te dando essa dica porque tem gente que acha que por você se esforçar demais, Deus vai olhar. Não, é uma operação divina. Existe um ponto certo em que Deus sabe que vai operar. Muita gente tem procurado o poder de Deus, mas não a transformação do seu ser. Muitas vezes Deus dá poder para a pessoa curar. Deus dá poder para a pessoa fazer prodígios. Mas no final, no grande dia, Jesus não vai reconhecer. Eu não te conheço. Você pode até me conhecer, mas eu não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. E por que existe a santificação? Porque existe esse processo. O processo é aquilo que é uma finalidade. E a finalidade de um processo de santificação é a própria santificação. O objetivo de Deus na santificação é que o homem chegue a ser transformado à semelhança de Cristo. Está expresso no manual. E basicamente nós colocamos 3 obras de santificação. 3 obras de santificação. A primeira obra da graça, que é a salvação, que eu já falei no vídeo a respeito de 3 atos divinos: justificação, regeneração e adoção. Se você ainda não viu, por gentileza, retorne lá, vai lá para esse lá que tem festa no céu para Deus te abençoar, beleza? Segunda obra da graça, que faz parte do processo de santificação, é a inteira santificação. E essa inteira santificação é a maior bomba que tem na teologia da Igreja do Nazareno. Por quê? Porque muitas denominações protestantes entendem que é uma visão herética de que o coração do homem é completamente liberto do pecado, inclusive do pecado original. Isso está expresso no artigo de fé. E nós temos uma terceira obra da graça, que é a glorificação. A glorificação, nós teremos uma transformação completa, inclusive do nosso aspecto
físico não haverá imperfeição nenhuma, nenhuma sequela, nenhuma fraqueza, porque nós seremos inteiramente transformados, ressuscitados pelo poder de Deus. E especificamente sobre a doutrina da inteira santificação que nos define como nazarenos e também as igrejas do movimento de santidade, existem 4 aspectos. Primeiro aspecto, a inteira santificação acontece no momento subsequente, posterior à salvação, à santificação inicial. Pode ser uma fração de segundo? Pode. Pode ser 1 ano depois, 10 anos depois dessa pessoa ser salva? Pode também. Não existe uma definição. Você vê em Atos dos Apóstolos essa dedicação dos apóstolos quando veem que as pessoas elas são batizadas apenas no batismo de arrependimento. Quando falam, não, vocês devem ser batizados também com o Espírito Santo, essa capacitação que vem do alto. Então, o primeiro aspecto é que é depois da regeneração. Segundo, existe uma libertação total do pecado original. Alguns vão falar, isso é um absurdo. Pois é, este absurdo está no 10º artigo de fé. Lembrando que a Bíblia ela é bem clara, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se é de todo o pecado, é porque também de um pecado original, de uma tendência ao pecado, que na realidade isso, como eu já falei em pecado, você não viu, vá lá ver sobre pecado original e pessoal, é uma definição teológica, não é bíblica. E também nós podemos falar, eu também utilizo isso nas pregações quando eu falo de inteira santificação, quando Jesus fala em Mateus 5,48, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A única maneira do homem ser perfeito é ser inteiramente santificado pelo poder de Deus. O quarto aspecto da inteira santificação é que o homem ele entra num estado de inteira devoção, de entrega total ao Senhor. Existe uma motivação, existe um impulso de Deus na vida do homem de procurar as coisas lá do alto, não as coisas dessa terra, tá joia? E o quarto aspecto é que a pessoa, a partir daí, ela tem uma santa obediência em amor. Ou seja, é muita gratidão. Quando Deus vem com a sua graça na vida do homem, limpando completamente do pecado, isso promove nele uma santa obediência em amor. E agora eu vou falar dos 7 sinônimos da expressão inteira santificação. Então, se você ouvir isso, ele está falando de inteira santificação. Se alguém da igreja do Nazareno ou de uma igreja de movimento de santidade usar essa expressão, certamente ele estará tratando sobre inteira santificação. Vou falar 2 expressões em uma. Batismo no Espírito Santo, como Espírito Santo, ou enchimento no Espírito Santo. Esse enchimento tem a ver com preenchimento, o revestimento interno. Revestimento a gente pensa que é externo, né? Mas quando a Bíblia fala de revestivos do Espírito Santo, ele está falando de algo interior, de algo na alma. O terceiro sinônimo, perfeição cristã. Como eu falei, Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição cristã, essa plenitude do Espírito tem a ver com inteira santificação. E aí, como eu falei de plenitude do Espírito, temos o quarto sinônimo, plenitude da bênção. Plenitude é uma bênção, é a plena, é algo que tem de maior, a bênção maior que Deus tem para o homem nesta terra é a inteira santificação. Nós temos também a santidade cristã. Mas peraí,
O título desse artigo de fé é Santidade Cristã e Inteira Santificação. Parece que são duas coisas distintas. Sim, mas você pode usar também santidade cristã como um sinônimo da inteira santificação, porque dentro do processo de santificação, uma espécie do processo de santificação é a inteira santificação. Então, santidade cristã é um gênero e inteira santificação é uma espécie. Quinto, né? Então vamos lá. Pureza de coração. Pureza de coração também é um sinônimo. Porque é inteiramente, o coração, ele é inteiramente purificado, liberto do pecado, inclusive do pecado original. E por último, perfeito amor. O amor, então existe amor imperfeito? Se há carnalidade, esse amor é imperfeito. Porque no Espírito existe um perfeito amor. A inteira santificação acontecem três coisas, três coisinhas extremamente importantes na vida de um crente. Pois é, se você ainda não é inteiramente santificado, por gentileza, peça a Deus que Ele tenha graça e misericórdia sobre a sua vida, para que você tenha essas três coisas. A primeira, a purificação total do pecado. Já falei, mas vou refrisar. É a purificação. E isso acontece numa mesma experiência. Uma experiência acontece essas três coisas. Segundo, a presença íntima e permanente do Espírito Santo na sua vida. Você literalmente vai ter uma sensibilidade espiritual mais aflorada para as coisas lá do alto. Importantíssimo. E a terceira, existe uma capacitação de vida e de amor. Porque nós não temos como amar se nós não conhecemos o amor. E o amor é Deus. Deus é amor. Quando Ele nos enche, quando Ele nos limpa do pecado, nós temos essa capacitação do alto para amar e para viver uma vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, pessoal, como é que vem a provisão da inteira santificação? Já vamos matar aqui. Primeira coisa, a inteira santificação, ela é provida pelo sangue de Jesus. Mas espera aí, não é um enchimento do Espírito Santo? Vamos lá. Olha, vou fazer um trocadilho aqui. Na Bíblia não fala que no sangue há vida. E quando Deus deu vida ao homem, Ele não soprou o seu Espírito nas narinas do homem? Existe uma relação íntima entre o sangue e o Espírito. Quando os homens faziam adoração no templo ou no tabernáculo, havia um derramamento de sangue para que Deus, que é Espírito, recebesse as ofertas. Existe uma ligação direta entre o mundo espiritual, o mundo do Espírito Santo, com o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Segunda coisa, ela é condicionada pela fé, da mesma forma que nós, condicionalmente, como arminianos, devemos entender isso, que a salvação ela é condicionada pela fé. A fé é colocada em prática. A fé não é dom de Deus? Sim, Deus entrega pela graça preveniente para que o homem se arrependa e Deus atue na vida do homem dentro de um sinergismo, uma operação de ação do homem, de Deus no homem, do homem para Deus e de Deus para o homem. Entenderam? É mais ou menos isso. Ela é precedida pela inteira consagração antes dele receber essa inteira santificação. De acordo com o manual da Igreja do Nazareno, existe uma inteira consagração, uma inteira entrega do homem nas mãos de Deus. É complicado, né? Porque não é uma ação de Deus, então o homem está pagando tal, mas é o que está no manual. E aí nós enxergamos também a primeira obra da graça.
Porque a primeira obra da graça ela é precedida por uma ação do homem, que se chama arrependimento. Já na inteira santificação, ela é precedida por uma inteira consagração. E também, da mesma forma que a primeira obra da graça, quem testifica, quem diz está aprovado, é inteiramente santificado, é o Espírito Santo, não é o homem. Isso é um julgamento divino. E o próprio manual faz uma distinção inteiramente importante. A distinção entre inteira santificação e caráter maduro. Vamos lá. Inteira santificação, ele é um ato de Deus que é instantâneo. Lógico, ela é precedida pela consagração do homem, mas Deus atua instantaneamente, que acontecem aquelas 3 coisinhas ao mesmo tempo nessa experiência. Purificação do coração, a presença íntima e permanente do Espírito Santo e a capacitação para a vida e serviço. Então, é instantâneo, é pum, não tem frações de segundo, acontece uma limpeza completa do pecado. Nós temos uma outra coisa que é o caráter maduro. E o caráter maduro ele vem de um crescimento em graça. Tem pessoas que são inteiramente santificadas, têm um coração inteiramente puro, mas ainda são imaturas na vida cristã. Elas precisam ser discipuladas em amor para que elas cresçam em vigor e tenham um crescimento em graça na presença de Deus e na presença dos homens. E a partir daí é importante frisar que o fato de uma pessoa ser inteiramente santificada da mesma forma que uma pessoa que teve a salvação, ela teve a santificação inicial, da mesma forma a pessoa que foi inteiramente santificada, ela pode também cair da graça. Infelizmente, isso acontece. E por que acontece? Por descuido do homem, não tem a ver com Deus. Simplesmente quando o homem ele não se atenta para buscar em prioridade a vontade do Pai, ele não cultiva, ele tem a sua intenção enfraquecida, a sua graça ela se torna comprometida e pode até ser perdida. E isso é uma tragédia. E para concluir, essa questão do crescimento na graça, ou seja, esse processo que nós estamos vivendo, inclusive após a inteira santificação, o manual, ele fala de 3 coisas, 3 coisinhas, exatamente, são 3 coisas importantíssimas, que são meios da graça, meios para o crescimento na graça. Primeiro, comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. O homem deve zelar pela comunhão, não ficar sozinho. Se ficar sozinho é ele e Deus, porque é um momento de comunhão com Deus, estar no secreto, mas também se importar em comunhão com os outros, com a igreja. Segundo, as disciplinas. Que disciplinas são essas? Eu posso falar de 3 disciplinas privadas e eu vou acrescentar com uma outra disciplina que tem também nas Sagradas Escrituras, mas não está no Sermão da Montanha. As 3 disciplinas privadas que Jesus expôs no manual, na realidade, no Sermão da Montanha: oração, jejum e também as ofertas. O que a sua mão entrega, mão direita, que a esquerda não tenha conhecimento. São disciplinas privadas. Como também nós temos a disciplina também, aí é um plus, né, da sua disciplina, é o estudo e meditação das Sagradas Escrituras. E o terceiro meio da graça são os sacramentos, que nós temos a Santa Ceia e também o batismo. São formas que nós temos para crescermos na graça do Senhor. E por fim, as minhas considerações finais sobre a inteira santificação. O Manual da Igreja do Nazareno, ela fala uma coisa interessante, que os ministros do Evangelho, eles não devem se preocupar somente com a salvação do homem, mas que ele chegue à inteira santificação.
à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês imaginam, a gente vive pensando em evangelizar, em ganhar as pessoas para Jesus, mas o propósito maior não é que elas cheguem somente nessa primeira obra da graça, mas que o Senhor, que nós sejamos instrumentos para que haja uma transformação completa, uma limpeza completa do pecado. Se você ainda não tem essa convicção, como John Wesley, mesmo sendo um pastor ordenado, sendo um pregador já experiente, um ministro experiente, só que somente aos 35 anos ele teve a experiência do coração estranhamente aquecido. Nós precisamos, sim, da inteira santificação. Eu acredito que Deus quer isso para todo homem, que todo homem seja inteiramente transformado, não somente nas suas emoções, mas na prática de vida. E que você e que eu tenhamos essa experiência profunda, uma experiência de que Deus esteja falando conosco dia após dia, noite após noite, e que nós possamos ter a convicção, a fé de que Deus está se agradando de nós, porque antes de tudo Ele teve a misericórdia e nos alcançou e nos limpou completamente do pecado. Que Deus te abençoe poderosamente.